Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da revista da Escola Dominical, um programa de educação cristã continuada, estudando nesse trimestre sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. A nossa quarta lição tem como assunto Jesus e a mulher samaritana, em João capítulo 4. A leitura bíblica com todos está em João capítulo 4, versículos 1 a 26. A verdade prática nos ensina que um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de quebrar barreiras e impactar aqueles que estão ao nosso redor. O texto áureo nos fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar este vídeo da ministração da aula com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, espalhando a boa semente aos corações. Na introdução do nosso comentário, lemos que após um diálogo com um doutor da lei, no caso Nicodemos, que foi estudado na semana passada, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Aquela mulher era o total oposto de Nicodemos. Ambos, porém, precisavam de Jesus e foram alvo do seu amor. O mestre nos ensina, através do seu exemplo, importantes estratégias para alcançar uma pessoa, quebrando barreiras e superando preconceitos. Seu discurso apaixonante faz surgir a chama missionária que fará que uma mulher leve toda a sociedade a conhecer o Salvador do mundo. No primeiro tópico, nos fala sobre as estratégias de Jesus. Estamos diante de um dos encontros mais marcantes dos evangelhos. Vejamos as estratégias usadas por Jesus para alcançar o coração da mulher samaritana. Primeiro, despertar curiosidade. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, então lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus fez contato com aquela mulher pedindo um pouco de água. Não a desprezou por ser mulher ou por ser samaritana, que era um tipo de estrangeiro com o qual os judeus não tinham relações sociais. Ele não fez nada disso, mas pelo contrário, a olhou com simpatia. Não a julgou ou condenou, apesar de conhecer o seu passado. O teólogo John Charles Riley explica: é em vão esperar que as pessoas virão a nós em busca de conhecimento. Nós devemos começar por elas. Devemos entender qual é o melhor acesso ao coração delas. Como fazer com que o Evangelho faça sentido a essas pessoas? Há muitas pessoas em busca da verdade. Como levar essas pessoas a crer que o Evangelho é a verdade? Esse é o desafio de cada crente. A mulher samaritana, vendo que Jesus era judeu, trouxe à baila todo aquele histórico conflituoso entre os dois povos. Vamos explicar o pano de fundo histórico. Os samaritanos, eles eram uma mistura de povos que havia sido colocada no território de Israel na época do exílio babilônico. Eram pessoas de vários grupos ou tribos étnicas que não o povo de Israel. Tinham seus costumes, suas leis, seus deuses, sua religião. Então, quando o povo de Israel volta do exílio babilônico, eles dão de cara com essas pessoas. E aquela relação é conflituosa. Afinal, olha, essa terra é nossa. Nós somos os donos desta terra. E os samaritanos, depois de tantas décadas ali de posse daquela terra, claro que não iriam aceitar aquilo pacificamente. Portanto, a partir daí houve um grande choque cultural, uma grande divisão, de tal maneira que eles não mantinham relações sociais. Eles não se falavam, eles não se tratavam, eles não se comunicavam. Por isso, Jesus falando àquela mulher é algo espantoso, algo inédito. Diante das dificuldades levantadas por aquela mulher para dar água a Jesus, este lhe mostrou que era ela quem precisava de água, a água da vida.
A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus. Estava desiludida. Por isso, Jesus aguçou na mulher o desejo de saber quem ele era. Com quem ela estava falando? Seria ele maior do que Jacó, patriarca do povo de Israel, que segundo a tradição era quem havia cavado aquele poço de água, aquela fonte de água? Então é algo bem antigo. Quem pretendia ser ele? O segundo item nos fala sobre despertar a necessidade. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus foi categórico ao declarar: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre, assim como as coisas deste mundo. Concordo com Charles Edman quando diz: satisfação era exatamente aquilo que essa pobre mulher estava procurando. Era isso que ela aspirava. Atrás disso andara toda a vida, e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem as leis dos homens. Essa mulher, na verdade, retrata muita gente, talvez todos nós, buscando nas coisas deste mundo satisfação para a nossa alma. Todos nós, quando nos entendemos por gente, estamos a buscar algo que nos satisfaça, que nos preencha a alma e o nosso coração. E aquela mulher não era diferente. Ela andara em busca da satisfação, talvez do amor, de um companheiro ideal, e nisso a fizera ter 5 maridos. Entretanto, ela continuava sedenta, e a sede nunca seria satisfeita, senão quando achasse em Cristo o Senhor e Salvador pessoal. Era isso que Jesus estava dizendo a ela. Você sempre sentirá sede. Assim como o teu corpo precisa de água, a sua alma precisa de água também. A sua alma tem sede de Deus. E eu sou aquele que pode satisfazer essa sede. Jesus ofereceu-lhe uma fonte de águas refrescantes que jorraria de dentro dela para a vida eterna. E ela pensou: preciso desesperadamente disso. Senhor, dá-me dessa água. É o que ela exclama em João capítulo 4, versículo 15. Diante da ansiedade da mulher, Jesus faz uma transição radical na conversa. Ele faz um corte tramontina no melhor estilo. Vai, chama teu marido e vem cá. Ele toca na ferida daquela mulher. Toda pessoa tem uma ferida emocional. Toda pessoa, que só Deus sabe qual é. Algumas pessoas podem até saber, mas só Deus sabe realmente. Então, quando Deus toca nesta ferida, a pessoa fica desarmada. Essa era a melhor maneira de lembrar a mulher da sua vida imoral. Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem consciência do pecado. As pessoas hoje querem a água da vida que é Cristo, mas não querem se arrepender, não querem ter consciência do seu pecado. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Com essa ordem à mulher, Jesus estava preparando o coração dela para receber o dom de Deus, o presente de Deus, a água viva. A mulher samaritana dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. Sua intenção era evitar qualquer outra investigação nessa área sensível da sua vida, ao mesmo tempo que disfarçava a culpa e o sofrimento. Não tenho marido, disse ela, como uma maneira de cortar o assunto. Jesus elogiou sua sinceridade. Disseste bem, não tens marido. Mas revelou aquilo que a mulher tentava ocultar. Você não tem marido, mas você já teve. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu marido. Ela percebeu que Jesus conhecia sua vida e reconheceu que estava diante de um profeta. Ela reconheceu que Jesus sabia algo que somente um profeta de Deus, um enviado de Deus, poderia conhecer. O terceiro item nos fala sobre despertar a fé verdadeira. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A conversa havia se tornado um pouco incômoda. Quando Jesus tocou no seu pecado, a mulher mudou de assunto, passando a uma discussão teológica, religiosa até, sobre o local correto para a adoração. Senhor, vejo que tu és profeta. Então, de profeta, ela entrou no lado religioso. O que disse ela a Jesus? Nós adoramos aqui neste monte. O Monte Gerizim era onde eles tinham um santuário, e ali eles prestavam culto a Deus. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. Ou seja, ela desviou o assunto para outra coisa, para
que a vida dela não entrasse em foco. Mas Jesus retoma o foco da conversa e derruba de vez a barreira religiosa, revelando que o importante não é onde se adora, mas como se adora e a quem se adora. Mulher, o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Nem neste monte, nem em Jerusalém vocês têm que adorar. Vocês têm que adorar em espírito e em verdade. Então o que importa não é o lugar, mas sim como se adora. Apesar de afirmar que a salvação vem dos judeus, sim, essas palavras vieram de Jesus, ele não está dizendo que as pessoas deviam se converter ao judaísmo. Não é ao judaísmo que os samaritanos deviam ser convertidos, nem precisariam fazer peregrinações a Jerusalém para adorar. Lá Jesus também não encontrou verdadeiros adoradores. A casa de seu pai virara um comércio. Os verdadeiros adoradores não são identificados por sua ligação com um santuário particular. Não entendam estas declarações de Jesus como uma espécie de fundamento ou de ibope, digamos assim, para a tese dos desigrejados. Os desigrejados gostam demais desse texto e o usam para dizer: está vendo? Não precisamos ir ao templo adorar a Deus, não precisamos de um pastor, Jesus é o nosso pastor e mais ninguém. Nós adoramos em espírito e em verdade. As pessoas que vão aos templos não, elas não adoram em espírito e em verdade. Então vejam que eles deturpam a fala de Jesus para justificar o seu ato de não congregar, de não participar de nenhuma igreja regular. A mulher menciona então o Messias que havia de vir. Jesus estava tocando na questão religiosa. E a mulher fala: eu sei que o Messias virá e vai nos ensinar tudo. Querendo dizer, um dia ele vai aparecer e vai tirar todas as nossas dúvidas. Ele vai trazer a religião verdadeira. Então Jesus fala: eu sou, eu que falo contigo. Aqui, Jesus declara com todas as letras quem ele é. Ele não está falando para uma multidão de pessoas, mas para uma mulher solitária, junto ao poço, em pleno sol do meio-dia. A declaração eu sou, ou sou eu, lembra a própria revelação de Deus a Moisés, em Êxodo 3,14. Quando a mulher ouve esta revelação, ela larga o seu cântaro e corre à cidade para contar a boa nova. Segundo item da nossa lição: salvação sem fronteiras. Em sua jornada da Judéia em direção da Galileia, Jesus opta por passar pela província de Samaria, caminho mais curto, mas frequentemente evitado por causa de barreiras históricas intransponíveis entre judeus e samaritanos. Jesus, porém, derrubou todas elas. Para entendermos melhor as barreiras sociais, religiosas, históricas que havia entre judeus e samaritanos, basta olhar as barreiras que nós temos hoje em dia entre judeus e palestinos, ou entre judeus e árabes em geral, judeus e muçulmanos. Vemos que existem barreiras sociais, históricas, religiosas entre eles. Então, isso também já acontecia na época de Jesus, mas com outro povo. E Jesus ele vai contra todas estas barreiras. Vejamos. Primeiro, a barreira racial ou étnica. A mulher pergunta a Jesus: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A inimizade entre judeus e samaritanos tem sua origem na cisão de Israel em 2 reinos, após a morte do rei Salomão, como já explicamos anteriormente. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança de Jeroboão I, formando o Reino do Norte, distinto do Reino do Sul. Samaria era a capital deste reino, que durou 209 anos e teve 19 reis, todos ímpios. Quando o Reino do Norte, as 10 tribos, foi levado cativo pela Assíria, suas terras foram povoadas por estrangeiros, que se casaram com os israelitas sobreviventes, os quais incorporaram seus costumes e rituais religiosos pagãos. Em 586 a.C., o Reino do Sul também foi levado cativo, retornando após 70 anos para reedificar Jerusalém e o Templo. Os samaritanos tentaram fazer aliança com os judeus que retornaram do exílio, mas foram rejeitados por sua apostasia religiosa. Então fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução. O relato disso encontramos no livro de Esdras, capítulos 3 e 4, e em Neemias, capítulo 4. Você pode ler com mais atenção esses textos para entender a raiz da quebra de comunicação ou de relações sociais entre judeus e samaritanos.
E ainda, os samaritanos erigiram um templo rival no Monte Gerizim, o qual foi destruído no final do século II a.C. pelo governador da Judéia, alimentando ainda mais o ódio entre os dois povos. Esses eventos não estão relatados no texto bíblico, estão em outras fontes extrabíblicas, como por exemplo o historiador judeu Flávio Joséfo. A desavença entre os dois povos já passava dos 500 anos. Eles não se falavam, nem bebiam nos mesmos vasos ou vasilhas. Eles não se sentavam à mesa para comer juntos. No entanto, ignorando o conflito histórico, Jesus conversou com a samaritana e ainda pediu que ela pegasse um pouco de água utilizando o seu vaso, sinalizando com isso o rompimento do nacionalismo e a universalidade do Evangelho. Então, esse ato de pedir água era muito mais do que apenas um favor, uma gentileza. Envolvia uma quebra de paradigmas sociais, étnicos e religiosos. Além da barreira racial ou étnica, havia também a barreira religiosa. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos tinham uma religião misturada, herética. Até hoje, na verdade, ainda existe essa religião no território de Israel. Eles formam uma seita religiosa que se estima entre 200 a 500 pessoas. Então eles têm elementos religiosos extraídos do judaísmo, mas mesclado com outras tradições e costumes. Os samaritanos diziam que o Monte Gerizim era o lugar da verdadeira adoração, enquanto que para os judeus era o templo em Jerusalém. Os samaritanos rejeitavam o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Era esse o pano de fundo religioso da conversa. Jesus, porém, supera mais essa barreira quando revela a natureza da verdadeira adoração. Terceiro, a barreira cultural. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse: "Que perguntas?" ou "Por que falas com ela?" A mulher samaritana tinha uma vida reprovável. Teve 5 maridos e agora vivia com um amante. Era desprezada. O fato dela ter ido buscar água no poço naquele horário de meio-dia mostra o quanto ela era desprezada. Afinal, o costume das mulheres em buscar águas nos poços da cidade era de manhã cedo. Porém, se ela o fizesse, ela iria fatalmente encontrar com as outras pessoas da cidade. Já no horário de meio-dia, um horário em que o sol está bem mais forte, é o horário deserto, era o horário que dificilmente ela encontraria com alguém no poço. Por isso ela ia naquele horário. Ademais, um rabi como Jesus, jamais poderia conversar com essa mulher em público. A quebra dessa regra podia significar o fim da reputação de Jesus. Porém, para ele, a alma daquela mulher era mais valiosa que tudo isto. Terceiro tópico, o impacto evangelístico. Primeiro, na mulher samaritana. Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Messias? A transformação da mulher samaritana pode ser confirmada por suas atitudes, como vemos a seguir. Primeiro, ela abandona a sua vasilha de água, o seu cântaro de água. O que ela foi buscar, a água, não tinha mais importância, pois agora ela encontrou a água da vida. Quem encontra Jesus tem pressa em compartilhar a boa nova com todos. Jesus tem esse efeito nas pessoas. As pessoas não conseguem guardar só para si. Elas têm que contar para todo mundo a transformação que elas tiveram, a experiência pela qual elas passaram. Segundo, ela proclama publicamente o Messias. Jesus, ele vem ao mundo numa época em que muitos messias já haviam aparecido, todos eles falsos, conclamando o povo a se rebelar contra Roma e, claro, sendo sufocados pelas armas romanas. Então, o povo estava na expectativa, esperando o Salvador, esperando o Messias. E agora ela está dizendo a todas as pessoas da cidade: eu achei o Messias. No dia da sua conversão, ela se tornou uma missionária. Até então, essa mulher provavelmente fazia de tudo para passar despercebida. Agora, porém, anunciava em alto som o Messias, sem constrangimento ou temor. Ela não se preocupava mais com o que as pessoas achassem dela ou da reputação dela. O que ela tinha encontrado era muito mais importante do que ela própria.
Essa talvez seja uma das grandes verdades do Evangelho. Descobrir algo que é maior do que nós mesmos, algo pelo qual nós daremos tudo, até a nossa vida. E é por isso que até hoje, muitas pessoas continuam a ser tocadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, abandonam a sua vida de trevas e, sem ligar para o que eles já fizeram, sem ligar para a recriminação que elas possam ouvir, elas passam a anunciar: eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. Além disso, a mulher faz um convite veemente. Sabiamente a mulher diz: vinde, venham. Ela não perdeu tempo com argumentos confusos, antes conclamou a verificação: eu achei o Messias, venham. Venham encontrá-lo. Ela desejava que todos bebessem da mesma água viva, e o resultado foi surpreendente. Muitas pessoas a seguiram até o Messias anunciado. O normal seria que as pessoas rejeitassem o convite daquela mulher. Afinal, uma mulher de má fama, uma mulher imoral, uma mulher que já teve 5 maridos e agora vivia com um amante, qual autoridade ela tinha? Qual confiança ou credibilidade ela tinha para chamar as pessoas ao arrependimento? Nenhuma. Ela, por si mesma, não levaria ninguém a Jesus. Porém, o seu convite era tão convincente que muitas a seguiram para encontrar Jesus. Segundo, na vida dos discípulos. Quando os discípulos retornaram com a comida que Jesus havia lhes ordenado comprar, ficaram escandalizados por vê-lo conversando com uma mulher, e ainda por cima uma mulher samaritana. Naquela época, no Oriente, assim como hoje em várias regiões do Oriente, um homem não pode falar com uma mulher em público, a menos que seja sua esposa, sua parente próxima, e ainda por cima, e olhe lá. Então Jesus falando com uma desconhecida, e ainda mais uma desconhecida que era de um povo com o qual eles não se comunicavam. Nós podemos imaginar o espanto, a surpresa dos discípulos. Literalmente, eles ficaram de queixo caído. Na agenda deles não havia espaço para compartilhar as boas novas com uma mulher, ainda mais na hora do almoço, ainda mais uma mulher samaritana, eu posso acrescentar. Aproveitando-se o fato de a samaritana ter se ausentado, os discípulos rogam: Rabi, come, trouxemos a comida. Jesus, no entanto, fala como se já tivesse algo melhor para comer. Eu já tenho uma comida melhor, ele responde. E os discípulos ficam confundidos. Será que alguém mais trouxe algo para ele comer? Fizemos a viagem à toa? Mas Jesus lhes declarou que se alimentava prioritariamente de fazer a vontade do Pai. Então o fato de Jesus ter conseguido ganhar uma alma, e esta alma agora está indo chamar outras, isso já o satisfazia. Isso era melhor do que qualquer alimento. Uma cidade estava indo ao encontro de Jesus, e os discípulos deveriam entender que aquele era um momento de colheita para o reino. Será que nós estamos dando a devida importância aos momentos de colheita? A igreja tem plantado, tem se preocupado em colher para o reino de Deus? Nenhuma necessidade era mais urgente para Jesus. E para nós? Será que não estamos tão ocupados nos nossos afazeres religiosos que estamos nos esquecendo de colher para o reino de Deus? Então Jesus conclama seus discípulos a exercitar sua visão espiritual e contemplar os campos já prontos para a colheita, mesmo que eles achassem que o tempo ainda estava longe. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita, mas eu lhes digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Nós também não podemos nos acomodar. Precisamos ter a visão de que sem Cristo o ser humano está perdido. A igreja precisa ter esta mesma visão de urgência missionária que Jesus teve. Essa talvez seja a verdade evangelística que precisamos resgatar nos dias de hoje. Terceiro item, na região de Samaria. Dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. Em resposta ao convite da mulher samaritana, muitos samaritanos, muita gente daquela cidade foram encontrar-se com Cristo. Jesus, por insistência daquelas pessoas, permaneceu entre eles apenas 2 dias. Não operou ali nenhuma cura ou sinal.
Mas o milagre da salvação raiou na cidade samaritana e muitos foram salvos. Primeiramente, pelo testemunho daquela mulher. Mas eles não se deram por satisfeitos e foram conhecer o Messias pessoalmente. E ao ouvir as palavras de Jesus, muitos outros também abraçaram a fé. A Bíblia não relata o que Jesus falou a eles, mas o que Jesus falou fez com que eles crescem nele. Eles criam em Jesus agora não apenas pelo relato daquela mulher, mas pela experiência pessoal deles com o Senhor, dando-lhes a plena convicção de que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este pode ser considerado o primeiro evangelismo transcultural, exemplo do padrão a ser seguido posteriormente pelos apóstolos e pela Igreja. Concluímos com a aplicação pessoal. Tenha amor pelas almas. Permita-se ser usado por Deus para impactar as pessoas ao seu redor, trazendo-as para Jesus. Que lição maravilhosa! Que lição tão importante para a igreja dos dias atuais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você.